Fala, meus amigos, saudações rubro-negras. Que confusão que está acontecendo nesse campeonato carioca, hein? Olha só esse planejamento que está havendo aí do Flamengo no campeonato carioca. O sub-20 não está dando conta. O que está acontecendo, meus amigos? Vocês estão de acordo com este planejamento? Eu quero saber de você que está me assistindo agora mesmo. Coloca aqui nos comentários, porque irei colocar um corte agora mesmo do canal Band Esportes. O palmeirense deu a letra, falou tudo sobre esse planejamento do Mengão, que você não vai acreditar no que ele falou. Já vai deixando o teu like no vídeo, já se inscreva no canal Michael Flá. Clique em hypar vídeo para você ajudar o nosso trabalho. O YouTube vai recomendar o nosso conteúdo, você fazendo tudo isso. Então eu peço muito a tua ajuda. Agora vamos pro corte. Se liga só no que aconteceu no canal Band Esportes. Dedica os créditos ao canal, link aqui na descrição. Se liga só. Flamengo tem um impasse. Vai jogar com o time titular quarta porque é o Vasco e porque o time sub-20 não ganha de ninguém. Ou vai manter o planejamento e manter o sub-20 para esse clássico contra o Vasco? Matheus Bap, o que você faria? Eu colocaria ou os titulares ou pelo menos alguns jogadores ali, né? Fazer um mistão, né? Quando você coloca a garotada no profissional, eu acho que não dá para lançar apenas a garotada ali, colocar um sub-20. Tem que ter alguma presença importante do lado. Por exemplo, um volante da base do lado do Saul ou o Jorginho. Um volante, um atacante da base e ao lado dele o Pedro ou qualquer outro atacante do Flamengo. Eu acho que isso deverá ser feito nas próximas rodadas. Entendi o planejamento de colocar a molecada, até porque o Campeonato Carioca não é um campeonato tão forte assim, né? Mas ainda assim a molecada do Sub-20 não conseguiu suportar esse início de temporada. Então vejo que faz sentido realmente começar a colocar alguns titulares ali e fazer, quem sabe, um time misto, né? Mesclar titulares com a garotada da base, que na minha opinião já é o suficiente para o Flamengo reagir no Carioca. Aliás, quando ele volta, que eu falei que está no impasse aqui, vamos aos fatos. O Flamengo jogou 3 jogos, perdeu, empatou 1, perdeu 2. Né? Isso. E 5 jogos não ganhou nenhum. 3 jogos, não ganhou nenhum. Está em último lugar. Os números são esses daí, certo? Certo. O que fazer? O próximo adversário é um dos É o Vasco. principais rivais, o Vasco, que é um time que estreou com a escalação praticamente a mesma da final da Copa do Brasil, poupou na segunda rodada e vai com o time principal, aquele mesmo, com o Felipe Coutinho, tá o Ryan, que está em negociação, que talvez não jogue, né? Entre lá o GB, mas o resto é o time da final da Copa do Brasil, né? Com todo mundo. E aí eu acho que aí é uma jabuticaba, como diz o Massini, que é um clássico, e uma armadilha, né? Se você perde do Vasco, você perde um pouco da credibilidade, começa um ano de uma forma ruim, se complica num campeonato, talvez você tenha que correr atrás depois, e talvez você vá aniquilando os meninos todos. Porque a impressão hoje, o Massini falou da tentativa do BAP de atacar a base do Palmeiras no início. A impressão que se tem hoje, pelo que foi o ano passado, pela ausência na Copinha, pelo início ruim, é que a base do Flamengo é ruim. Tem um cara bom, assim, mas manda pro Bragantino. Hoje, o Felipe Luiz, que veio da base, isso é curioso. Até pelo elenco maravilhoso que ele tinha, ele praticamente não usou a base no ano passado. E agora tem essa... Então, antes que os garotos sejam, muito expostos, eu acho que é necessário uma intervenção. E para mim, não faz sentido... Quantas críticas o Abel recebeu, ou vinha recebendo, por ter atrasado o retorno dele e tudo mais? Mas o Felipe saiu depois, a profissão de técnico é de fato... não estou sendo irônico, não. É massacrante, o Abel precisa de férias, o Felipe precisa de férias, todo mundo precisa de férias, dá uma parecida. Mas eu acho que é uma necessidade, tem que mudar os planos. Não deu certo. E ele tem que assumir o time. É o time. Não é o sub-20 do Flamengo, é o clube de regatas do Flamengo que está jogando estadual. E está perdendo todos os jogos. Esse mistério, né, Tirone? Os dois times treinando ao mesmo tempo hoje. Com os dois técnicos, o Pivete e o Felipe Luiz. Eu acho que a tendência é que ocorra uma mescla, que o Matheus está falando, com o Felipe Luiz no banco. É o que eu imagino.
É por aí? Bom, Massa não. Massa você ia firme no sub-20, se fosse. Ah, firmaço, firmaço. Mesmo com essa história de. Segue o planejamento cair pro qual é? Bolo, ter que jogar Jogar mais 4 contra o jogos. Fluminense, não é isso? É isso. É o Então próximo eu jogo. manteria. Manteria. Não tem conversa, não. Ah, vai perder do Vasco, sub-20. Vai perder, o torcedor vai ficar bravo. A rivalidade no Rio também é um pouco diferente daqui, é menos raivosa, né? Uma coisa mais, né? Tirando as organizadas, né? Deixando isso bem claro, né? Então eu manteria. Os caras voltaram depois, os caras terminaram o ano em Dubai. Gente, tô nem aí para esse jogo de quarta-feira contra o Vasco. Agora, pro Vasco fica bom, né? Vai que o Vasco vence. Com E se certeza. perde? Vai, se Perde pro sub-20 do Flamengo. Né? E Inclusive, esses jogos normalmente acontecem umas coisas assim. Normalmente não, mas. Pode acontecer. É. Pode acontecer. no Carioca já aconteceu. Olha, bastante. para não ser radical e as pessoas ficarem bravas comigo, qual foi o jogador do Flamengo que voltou melhor da pré-temporada e não corre zero risco de se machucar se jogar? Pois é. Põe 2 desse lá e acabou. Entendeu? 2, no máximo. E segue o jogo, cara. Sabe? O Flamengo não vai cair, depois se ficar lá, vai disputar um rebolo. Tudo bem, vai ter mais jogos, mas também tem que pôr o sub-20 para jogar. O sub-20 vale muito mais para o sub-20 do Flamengo tomar pau no estadual do que jogar a copinha. Vai aprender mais, vai amadurecer mais rápido, vai entender o que é jogar com gente grande. Entendeu? Lá em Moça Bonita e tal, é duro. Então, cara, tá certinho o Flamengo, está absolutamente correto. Põe o planejamento qual era? Fluminense. Põe contra o Fluminense. O Paquetá, o BAP voltou de férias e agora as coisas começam a talvez andar. Essa história do Paquetá, né? O Paquetá não jogou no fim de semana, não é isso? Isso. O time dele venceu, mas ele não jogou. Tá tentando aí, já fez uma proposta que a primeira, o West Ham falou, não, eu quero um pouco mais. O BAP chegou hoje e pode destravar várias coisas, inclusive a história do Marcos Antônio, que também interessa ao Flamengo, o Flamengo no mercado. Na verdade, Quanto acho que o- não depende do BAP, não, eu acho, essa situação. Também acho que Nenhuma não. das duas. Eu acho que a questão do Paquetá já estava andando, né? O Flamengo já tinha ido, já tinha enviado proposta e tal. Talvez ele possa intensificar as coisas. Qual é a ideia do São Paulo com o Marcos Antônio? Quanto de grana? A ideia inicial é não vender, né? É o único jogador nem que pensar tem. em grana, né? Mas aí, ó, assim, aí Mas tem uma diferença. aquilo. O Corinthians não tem dinheiro, então o Corinthians não vai oferecer O dinheiro. Flamengo tem. O Flamengo tem. é, São Paulo pagou 4 milhões pelo jogador, ainda nem pagou. Ele tem 4 direito milhões de... de euros. euros. Chega lá o Flamengo, milionário, ó, eu tô aqui, dou 15. então. Entra o problema de não ter a contraproposta. Exato, é isso aí. O Você tá São falando. Paulo, em um grande momento financeiro, ele poderia recusar isso aí Mas tranquilamente. se é 15... Mas se chega a 15, vai. Não é, mas esse é o meu ponto. Aí eu sou mais frio nesse caso. Eu falei, bom, vai fazer o quê? Os caras vêm com 15. Tá bom, manda 15, paga o que eu devo aí pro... E aí, então, mas aí tá, uma coisa, um time de futebol, o planejamento do time de futebol, ele não pode ser fracionado. Então eu não posso, na mesma semana, não é porque Flamengo e Corinthians são meus concorrentes, perder o Malisson e o Marcos Antônio. Aí, Não, é, os jogadores sim, não aí são olhando questão, mas- macro, né? O olhar macro é esse. Claro. Basicamente é isso. Aí, se eu perco o Rodriguinho e o Oscar e o Alves, que eram os 3 meses ano passado. Mas a diferença das duas coisas, você que está voltando no São Paulo, mas a diferença das duas coisas é: uma, talvez seja inevitável. O cara chega com a bala, fala, ó, eu tô pagando aqui, Certo. você vai. O outro, Certo. vou sair só porque o Alisson tá triste? Perfeito. Do Alisson dá pra evitar, né? Não. Mas continua. Não, é isso. Acho que a gente está conjecturando. Não acho que uma coisa tenha relação com a outra. Por exemplo, se o Flamengo não conseguiu paquetar agora, só na próxima janela, como o West Ham está forçando, não é? O West Ham está sangrando o Flamengo. O West Ham está pedindo praticamente o que ele pagou pelo Paquetá para o Lyon lá atrás. Eu acho que poucos clubes europeus pagariam 45 milhões de euros se fosse. Poucos clubes europeus. Mas eu acho também o West Ham fazer isso. Até quando ele olha o Flamengo e fala, bom, esse aqui não é aquele É time que isso, contrata os caras? perfeito. Então eu vou. Sim, ainda mais com as declarações do BAP, né? exato. A gente pode gastar sei lá quantos bilhões. Acho que o Flamengo não precisaria ter tanta pressa, poderia fazer como o Palmeiras em relação ao Andreas Pereira, talvez ficasse mais fácil, mais barato no meio do ano, mas eu acho que essa questão, eu imagino que não tenha relação com o Marcos Antônio, que eu estou dizendo.
Se o Paquetá não vier agora, a gente vai para cima do Marcos Antônio. Agora, vamos fazer uma outra relação. Já que o Matheus falou aqui, todo dia o Vessone está aqui e tuita que o Bidon está valendo mais. Tem 2 jogadores interessantes nesse setor, jovens, diferentes, mas interessantes nesse setor. Um é destro, outro é canhoto. Um joga no Corinthians, outro joga no São Paulo. Se o Flamengo vier com um caminhão de dinheiro com o mesmo valor, sei lá o quê, ou próximo, Bidon e Marcos Antônio, quem tem mais condição de resistir pela instituição? O Corinthians ou o São Paulo? Corinthians. Ponto. Mas por quê? Porque parece Quem ser precisa mais mais frio. da venda? Quem precisa mais Corinthians. Corinthians. Não, mas o Corinthians, ele lida de trabalho de outra forma. Ele já tem transfer banco até outro dia. Não, peraí. O Corinthians doou um monte de jogador em troca do Eu Yuri sei Alberto. disso, mas o Corinthians... Calma aí, não é bem assim também, não. Institucionalmente, ele trata de uma outra forma, me parece. O que você acha, Matheus? Não, concordo com isso. Inclusive, Não é que- o próprio não deveria ser, empresário mas é. do Bidon fala sobre isso. É claro que não devemos confiar tanto assim em empresários que quer segurar ele aqui um pouco mais, ele vai ficar no Corinthians. É isso? A questão para mim é diferente, é mais um fracasso institucional do clube, do São Paulo, que é o que aparenta ser. Ou seja, tem um novo presidente, mas não tem, não muda nada, continua tudo igual, não sai ninguém, não entra ninguém, não acontece nada. Acho que essa é a diferença. A diferença é que no Corinthians você teve alguém que começou a respirar. na verdade, e o Fabinho Soldado que... Pois é, na verdade, o Corinthians, no caos, na dívida monstruosa, na situação mais delicada que o São Paulo, economicamente falando, ele nunca largou o projeto esportivo dele, por mais impagável que ele seja. Eu não estou elogiando, mas é uma característica. O Corinthians jamais tomou o remédio amargo e não vai tomar. Sim. Não vai tomar. Isso é uma decisão institucional. Era do Melo, sobretudo do Melo, e é do Stabile. E é do Dorival, que está lá. O Corinthians não vai abrir mão de qualquer... Ele não vai vender o Yuri Alberto, porque não vale a pena. Ele não vai devolver o Memphis, porque não vale a pena. Ele não vai vender o Bridon para o time brasileiro, porque não vale a pena. Ele não vai largar o time dele. O São Paulo, esportivamente, está à deriva. Entendi isso. Essa é a questão. Inclusive, essa é uma diferença. Isso faz grande. sentido. É interessante citar isso porque o Corinthians conseguiu, com Augusto Melo e agora com o Stabile, fazer algo que não consegue há muitos anos, né? Qual que foi o grande acerto do Corinthians na janela? Não foi o Matheus Pereira, não foi o João Ricardo que está chegando. Foi manter a base do time que foi campeão. Exatamente. Desde 2024, o esqueleto é o mesmo, né? Os pilares são o mesmo do time. Por que eu falei que isso não acontecia em outros momentos? O Corinthians é campeão em 2015 do Brasileirão, a China leva todo mundo. O time inteiro. 2017 é campeão do Brasileirão, foi todo mundo embora. 2022 não foi campeão de nada, mas chega na final da Copa do Brasil, chega nas quartas da Libertadores, vende os principais jogadores e o Vitor Pereira vai embora. Então, sempre que o Corinthians tem o mínimo de respiro esportivo, todo mundo vai embora. E isso não acontece desde 2024 agora. E aí, meus amigos, o que vocês acharam da opinião desse palmeirense aí no canal Band Esportes? Vocês concordam com ele? Acham mesmo que o Flamengo poderia continuar utilizando o Sub-20 para enfrentar o Vasco, para enfrentar o Fluminense? Porque o Flamengo está correndo o risco de ser rebaixado no Campeonato Carioca. Meus amigos, para evitar o constrangimento, provavelmente vai ter aí alguns jogadores do time principal, principalmente o técnico Felipe Luiz. Vamos ver no que vai dar essa situação aí. E aí, o que você tá achando de tudo isso? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber demais da opinião de você, torcedor do Flamengo. Se inscreva no canal, deixa aquele like, hype o vídeo aí pra ajudar o nosso trabalho. Ativa o teu sininho pra você não perder nada. Um forte abraço e até a próxima. Saudações rubro-negras!